Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV, Jornal do Médio Vale, apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do professor, contabilista e radialista Tibério Valcanaia. Ele está contando aos nossos internautas a sua história e também opiniões em relação a assuntos gerais da comunidade. No primeiro bloco, o professor Tibério fez uma autoapresentação, já fazendo uma retrospectiva sobre a sua trajetória de vida. E agora nós vamos passar a esmiuçar um pouquinho, a detalhar essa sua trajetória. Professor Tibério, como o senhor estava nos contando, o senhor teve primeiramente um contato com a agricultura. Tem muitas recordações daquela época? Olha, eu tenho muitas, mas não muito boas, Evandro, porque eu não gostava de trabalhar na roça. O nosso pai era uma pessoa muito exigente e nos cobrava. Nós tínhamos que levantar cedinho, 5 horas, independente da idade, nós tínhamos que estar acordados para fazer os serviços, primeiro tirar leite, cortar o trato dos animais, e depois cedinho, às 6 horas nós já estávamos na roça. De manhã e à tarde nós estudávamos. Então eu não gostava realmente. O pior serviço para mim na roça era ter que cortar arroz. Com o ferro, se fosse hoje uma maravilha, Evandro. Hoje tem máquinas tão potentes que colhem 1.500 sacos, até mais, por dia, com direção hidráulica. Você só mexe num botão, tudo automático. Você pode trabalhar de gravata. Você tem dentro o rádio, AM, FM, você tem tudo, ar-condicionado. E naquela época nós tínhamos que cortar o arroz com o ferro. E esse era um serviço que realmente eu tinha pavor. Sabe? No meio da lama também. No meio da lama, é onde eu ia chegar. Justamente por quê? Porque os pés até o joelho, né? Aqui as pernas até o joelho dentro da lama, e em cima, Evandro, um calor de 40 graus. E nós, às vezes, 2 horas da tarde, já colhendo arroz. Tá? Então, isso realmente eu não gostava. Não gostava. Em função disso, é que eu saí para estudar, então, né? E o meu pai, o sonho do meu pai, era sempre ter um filho padre, né? Ele sempre dizia, olha, o meu amigo, o padre Otávio Greter, a outra família teve um filho padre também, como eu gostaria de ter um filho padre também. E sabe, Evandro, até abrindo um parênteses, eu tive 3 sonhos na vida. O primeiro era ser padre, o segundo era ser advogado criminalista e o terceiro era ser contabilista. Então eu pensei, não, eu vou obedecer, eu até fui um pouquinho, eu estudei um pouco com os padres salesianos de Ascurra, mas aí eu voltei e aí comecei a estudar. Como não gostava de trabalhar na roça, me dediquei de corpo e alma ao estudo. Tanto é que vindo da roça, vindo do interior, vindo de tirolesas, tímido, que eu não tinha medo até olhar para o professor, né? Consegui sempre passar de ano, nunca cheguei a reprovar. E na roça, hoje, por exemplo, se tivesse todos os recursos que tem hoje, talvez eu não sairia da roça. Você estava me contando que tem um irmão que hoje tem uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura muito boa, o Getúlio, continua plantando arroz, tem máquinas para colher, tem tratores para virar terra, tem caminhão para levar a granel até o engenho. Então, os recursos, por exemplo, hoje, não tem comparação com o passado. Hoje você pode colher arroz de sapato, não tem problema. Na nossa época, nós entrávamos até o joelho na lama, sabe? Era muito difícil, tudo. Nós plantávamos fumo também para a Companhia de Cigarros Souza Cruz. Era um serviço mais leve, mas era um serviço muito sujo. Você tinha que pegar, amarrar naqueles sarrafinhos. Quando terminava o expediente, você estava com os dedos pretos, você às vezes levava comida para a roça, comia lá na roça mesmo, não tinha água para lavar a mão, você tinha que comer usando as mãos sujas de fumo, de tabaco, e aquilo tinha um gosto até amargo, Ivan. Então, olha os sacrifícios que, por exemplo, fizeram os nossos pais, mesmo os meus irmãos também. E eu não podia, não, isso para mim não servia. Aí eu saí e estudei e, graças a Deus, me dei bem, pegando uma empresa boa, como é a Companhia de Cigarros Souza Cruz,
fui convidado para ser professor, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de rádio, consegui... Professor Tibério, o senhor estava me contando de que o senhor teve 3 profissões que sonhou, né? Mas parece que seu pai também teve influência na questão do senhor não ser advogado, né? Teve. E eu respeitei o pedido dele. Ele me disse o seguinte: olha, Tibério, padre, seria um orgulho se você fosse padre. Seria um orgulho, uma honra para mim. Agora, advogado não gostaria que você fosse, porque eu queria ser advogado criminalista, irmão. E o meu pai disse: não, advogado não queria que você fosse. Com todo o respeito aos advogados, e eu gosto muito deles, o meu pai disse assim: olha, o advogado tem que mentir. Eu não quero que você seja um mentiroso. Então, eu escutei meu pai. Embora depois que eu já estava formado em outras faculdades, eu fiz direito. Nunca exerci a profissão. Nem tenho OAB, não tenho nada como advogado. E na questão de padre, você não sentiu a sua, digamos, vocação? Eu dedicar do casamento, por exemplo? Poder namorar? Eu gostava, Evandro, eu gostava de ver Mas esse foi um entrave, ou não? A questão de ter que aderir ao celibato, de não poder namorar, não casar? Para mim foi isso. Mas é para a maioria, né? Eu comecei a analisar esse ponto, e aí os padres também são pessoas preparadas, né? Eles notaram que não tinha vocação para isso, me mandaram para casa. Mas realmente foi o meu caso. Acha, professor Tibério, que a igreja poderia abdicar dessa questão, ou deixar talvez até livre para quem quiser casar ou não, para poder ter mais padres? Evandro, eu acho que sim. Olha quantos pastores bons da igreja evangélica nós temos, pastores cumpridores dos seus deveres, e são casados. E eles têm tempo para se dedicar à comunidade, porque a igreja católica sempre acha, bom, mas o padre casa e ele tem que se dedicar à família e à comunidade. Se ele não casa, ele se dedica somente à comunidade. E não eu não concordo com isso. Eu acho que o padre tem condições de se dedicar à família e se dedicar também à comunidade. Isso é uma questão de se programar, de se organizar. Mas nós temos pastores casados muito bons, pastores fiéis, nós temos padres católicos também excelentes, porque não é por causa de um ou outro que é pedófilo, ou que é isso, que é aquilo, que todos os padres não prestam. Não é assim, não é assim. E outra coisa também, Evandro, é que, por exemplo, o padre, ele tem uma vida muito fechada. Você vê, por exemplo, o padre domingo à noite, onde é que ele está? Em casa. Sábado à noite, depois da missa, em casa. Um outro padre, como o padre Carlão, gosta de sair. Mas são poucos os padres como o padre Carlão. A maioria, principalmente esses padres um pouquinho mais de idade, eles não saem das paróquias deles à noite, eles estão nas casas paroquiais, preparando isso, preparando aquilo, estudando, ou, na pior das hipóteses, assistindo televisão, a Rede Vida, a Canção Nova, essas televisões aí cristãs. Mas então... eu levei em consideração tudo isso aí. E advogado, em função do meu pai também, não quis ser advogado. Acabei sendo contabilista e não me arrependo, Evandro. Nós até comentamos antes de entrar no ar aqui, que a Faculdade de Ciências Contábeis é uma das faculdades mais completas que existem, porque você estuda todas aquelas contabilidades. Contabilidade industrial, contabilidade comercial, contabilidade securitária, estrutura, análise de balanços, contabilidade rural, etc. Todas essas contabilidades. Além disso, você estuda direito, você estuda economia, você estuda administração de empresas, você estuda até inglês, sociologia, psicologia. Todas essas matérias fazem parte da Faculdade de Ciências Contábeis. Então, é uma faculdade completa. E como contabilista, graças a Deus, eu profissionalmente me realizei. Estou muito satisfeito de ter exercido a profissão de contabilista numa empresa grande, uma empresa multinacional, e também o fato de ter exercido os cargos, e meu patrimônio, Evandro, foi construído com o trabalho de contabilista, não foi com outra atividade, não. No rádio eu nunca ganhei dinheiro. Imagina, deve ter colocado. Bom, Cleiton, vamos ao intervalo então? Então vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.